listar notas não escrituradas no SPED fiscal. Que interessante. Fiz uma entrevista recentemente com um dos meus alunos e ele mostrou para mim justamente essa solução. Ele tinha lá, tem, né, lá alguns clientes. Esse cliente estava sendo fiscalizado nos últimos 5 anos e tinham notas fiscais que não estavam escrituradas. E ele queria saber que notas fiscais eram essas. Ele pegou essas informações, consolidou os últimos 5 anos de relatório da Cefaz, botou numa tabela, e aí dessa tabela ele pega o SPED e ele sai verificando quais são as notas fiscais que estão ou não lançadas dentro do SPED fiscal. Sabe quanto tempo ele demorou para fazer isso? Em 1 segundo ele sabia dizer exatamente quais notas fiscais estavam lançadas e quais notas fiscais não estavam lançadas dentro do SPED. Imagine quanto tempo você demoraria para fazer esse levantamento de 5 anos. Então, com essa habilidade de extrair informações do SPED, você consegue fazer isso em 1 segundo. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 5ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: qual tipo de conhecimento necessário para dominar a automação fiscal? Mas antes da gente começar a nossa live de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, seja de um escritório contábil, de uma empresa comercial ou mesmo de uma empresa industrial, como automatizar as suas rotinas de trabalho. Mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto, para se inscrever é super simples, basta clicar no link aqui embaixo desse vídeo, você vai para a nossa página de inscrição, onde você vai colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero Participar. Uma vez na nossa página de Obrigado, você vai clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, é 100% online, é 100% gratuito. Clica, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp que eu espero você lá. Então, vamos lá começar a nossa live de hoje. E a grande questão, né? O que é que eu preciso saber para eu conseguir dominar, para eu conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Na live passada, a gente falou sobre a necessidade, né, de você ser um programador para conseguir automatizar suas rotinas de trabalho. E a gente viu que não é necessário que você tenha uma formação acadêmica em programação para que você consiga automatizar suas rotinas de trabalho. Eu, inclusive, mostrei para vocês, eu contei, né, sobre um caso de um dos nossos alunos que trabalha numa empresa que faz recuperação tributária e que tem um setor de programadores, e ele simplesmente foi lá e resolveu um problema que já tinha 3 anos e esse setor de programação não tinha conseguido resolver. Então, ficou muito claro ali para a gente que simplesmente o conhecimento de como programar não é suficiente para que a gente consiga automatizar as nossas rotinas fiscais e tributárias, da forma como eu prometo aqui para vocês, né, de resolver pelo menos 95% dos problemas que a gente tem na área fiscal e tributária e 100% dos problemas relacionados à SPED. Então, ficou a dúvida. Se eu não preciso de todo esse conhecimento que um programador tem, por exemplo, o que é que eu preciso saber na área de tecnologia para que eu consiga tirar proveito desse conhecimento e transformar o meu trabalho, conseguir executar o meu trabalho de forma muito mais rápida, mais prática e mais segura. Então, a gente vai falar um pouquinho, antes da gente entrar no que é necessário, né? Quais são as habilidades que você precisa ter. É interessante a gente entender qual a natureza do nosso trabalho, o que é que a gente faz, né? Entendendo o que a gente faz, vai ficar muito mais claro quais são as habilidades que a gente vai precisar para conseguir facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente viu lá que um programador, normalmente ele constrói aplicações, ele faz coisas, né? Ele constrói sites, ele constrói aplicativos, né? Ele constrói softwares comerciais, ele constrói sistemas operacionais. Então, tem uma série de coisas que um programador pode fazer. Então, ele precisa ter a habilidade de construir coisas, tá? Pode ser inclusive uma automação fiscal, mas ele precisa ter a habilidade principal dele na construção. Então, desenvolver técnicas e maneiras de construir soluções cada vez mais rápido ou cada vez mais robustas, cada vez mais eficientes, mais seguras. Vai depender muito de onde ele está trabalhando. E no nosso caso aqui na área fiscal e tributária, qual é a nossa principal atividade? Bom, eu entendo
desde que eu entrei lá em 2010, né, na área fiscal, ainda como estagiário, lançando nota, eu entendo que o nosso trabalho basicamente é analisar informações. Então, quando eu recebo uma nota fiscal, lembro até de um colega de trabalho que a gente tinha, lá em 2010, isso que ele falava, cara, você tem que pegar a nota, você tem que namorar a nota, você tem que observar qual é a operação, de onde veio, para onde que foi, qual o produto, qual a alíquota interna. Então, a gente tinha uma visão assim romântica, né, de como que você lidava com a nota fiscal. Só que naquela época, as notas fiscais eram manuais e o volume de documentação era muito menor. Então, a gente tinha esse tempo, né, de dançar essa valsa com a nota fiscal. E hoje em dia a gente não tem tanto tempo assim. Então, a gente precisa ter uma habilidade analítica, né, de pegar aquelas informações, analisar aqueles dados e chegar a uma conclusão, de preferência o mais rápido possível, sobre qual tratamento tributário a gente vai dar para aquela mercadoria específica. Então, para isso, com o volume de dados que a gente tem hoje, é praticamente impossível você pegar nota a nota e procurar entender o que é que está acontecendo ali para poder dar um tratamento tributário. Então a gente precisa ter uma matriz tributária, né, como se diz, de preferência uma base onde eu já cadastrei ali quais são os produtos que eu trabalho e quais as tributações que eu vou aplicar, inclusive benefícios fiscais, créditos presumidos, caso eu tenha, para que eu consiga rapidamente aplicar isso e resolver o problema lá do meu cliente. Muitas vezes são mais de um, né? 10, 20, 30 clientes. Já ouvi casos de pessoas trabalhando com 200 clientes, né? Então, é um volume absurdamente grande de dados que a gente tem para trabalhar hoje. Então, uma das coisas que a gente faz é analisar os dados. Uma outra coisa que a gente faz também, classificar. Então, eu recebi uma nota fiscal de fora do estado. Qual é a finalidade? Como é que eu dou entrada nessa nota? Às vezes eu recebo esse tipo de pergunta. Professor, tem uma nota fiscal aqui que eu recebi do fornecedor. Como é que eu dou entrada nessa nota? Acontece a pergunta. Como é que eu vou saber como eu vou dar entrada na nota se eu não tenho as informações sobre aquele produto? É um produto da ST no meu estado? Não é? A aquisição é para uso e consumo? É para ativo? É para revenda? É para industrialização? Tudo isso vai modificar a forma como a gente vai trabalhar aquela nota fiscal, como a gente vai escriturar aquele documento fiscal. E para isso eu preciso saber como que eu vou classificar cada operação. Então é um conhecimento que a gente tem, que a gente usa naturalmente no nosso dia a dia, que também é possível automatizar. Inclusive, a gente tem já algoritmos de inteligência artificial que fazem isso, né? Classificação de dados. Inclusive, na área contábil, é muito necessário, é muito importante esse conhecimento de classificação, né? Então, se é uma despesa, isso é um custo, né? Isso aqui, em qual conta contábil vai? Então, é um trabalho basicamente de classificação que a gente faz lá na área contábil, embora eu não seja especialista no setor contábil. E a gente também precisa, muitas vezes, manipular esses dados. Então, eu fiz um lançamento errado, eu classifiquei a operação de forma errada. Eu peguei um crédito lá de uma operação de substituição tributária. Eu sei que não pode pegar. Então, eu preciso manipular esses dados também. Que entendam manipular como basicamente fazer alterações nessas informações. Então, beleza, chegamos aqui a uma visão um pouco mais clara do que é que eu faço dentro da área fiscal. Basicamente, analisar, manipular e classificar dados. Então, como eu falei na live anterior também, né? Então, a gente está muito mais próximo de um analista de dados do que de um programador. Um analista de dados é um cara que tem conhecimento vasto sobre o negócio, sobre como funciona aquela operação, né? No nosso caso, a escrituração das notas fiscais, ou como funciona a empresa, o negócio, quais são os benefícios que tem. Tem um conhecimento profundo sobre o negócio e tem também algum conhecimento em programação. E conhecimento, qualquer conhecimento, conhecimento de como montar um servidor, de como fazer um site para a internet, como montar uma aplicação web. Não. Ele tem um conhecimento que vai ajudar ele a fazer o trabalho dele, que é analisar, classificar e manipular dados. Então, sabendo disso, eu vou começar agora a buscar esses conhecimentos que vão me ajudar a fazer o meu trabalho de uma forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então, quais são as habilidades que a gente vai precisar? Eu levantei, né, ao longo desse tempo aí, ensinando sobre automação fiscal para vocês, 4 habilidades que são mais do que suficientes para que a gente consiga resolver pelo menos 95% dos problemas que existem na área fiscal e tributária e 100% dos problemas
relacionados a arquivos SPED. E a gente vai, durante essa live, discorrer, a gente vai falar sobre quais são essas habilidades. Eu vou dar diversos exemplos de como que você utiliza essa habilidade dentro do contexto da área fiscal e tributária para resolver problemas comuns, corriqueiros, que você provavelmente deve ter aí no seu dia a dia de trabalho. Então vamos nessa. Vou pegar aqui, ó. Vamos direto para essas habilidades. Quais são essas 4 habilidades que a gente vai precisar desenvolver, né? Que a gente vai utilizar bastante no nosso trabalho. Basicamente, a primeira habilidade, inserir registros, tá? E quando eu falo inserir registros, a gente pode falar, pode ser inserir dados também, mas eu vou estar falando primariamente de quê? A gente trabalha basicamente na área fiscal e tributária com arquivos XML, arquivos SPED e muitas vezes com planilhas, né? Então, alguém manda para a gente lá uma tabela com o estoque em Excel e eu preciso pegar essa informação, colocar lá no bloco H do SPED fiscal para informar o inventário do contribuinte. Então, é um tipo de problema, um tipo de situação que a gente lida. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aí com 3, 4 tipos de arquivos, tá? Seriam basicamente XML, os arquivos SPED, né, o TXT, as planilhas eletrônicas, né, tabelas de dados, e vamos botar os arquivos CSV também, que muitos sistemas hoje em dia geram arquivos CSV, mas também tem, o tratamento desses dados é muito parecido com o que a gente faz com os arquivos TXT, tá? Na verdade, estão todos muito parecidos, todos vão girar em torno dessas 4 habilidades. Então, a primeira habilidade, inserir. Inserir o quê? Poxa, nesse caso aqui, basicamente, faz mais sentido eu inserir registros dentro do meu SPED fiscal. Então, tem situações que a gente vai precisar manipular um arquivo do SPED, vocês bem sabem disso, porque o sistema simplesmente não gera aquela informação. Então, como é que eu vou fazer para entregar minha declaração de forma minimamente aceitável se o meu sistema não gera aquele registro específico, por exemplo, e aquele registro é muito importante para que eu consiga passar clareza para o fisco sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu preciso desenvolver a habilidade de inserir registros em arquivos SPED, tá? Pode ser um arquivo do SPED fiscal, do SPED contribuições, SCD, CF, para quem trabalha aí no setor contábil, e assim sucessivamente. Os eventos que tem lá no E-Social, né, que são todos arquivos XML, então você também pode inserir ou criar arquivos XML, inclusive tem live aqui no canal, já onde eu ensinei como criar um arquivo XML do zero, com todas as informações que você precisa, e com isso você pode inclusive até transmitir uma nota fiscal, embora eu não aconselhe, existem bastante sistemas para isso, é interessante que a gente use essa nossa habilidade para resolver aquilo que normalmente a gente não acha tão fácil assim para poder nos ajudar. E a gente também vai ter uma live especificamente para falar sobre isso, onde que eu devo focar minha atenção e minha energia, aonde que eu devo colocar lá o meu trabalho, né, para que eu tenha o maior resultado possível. Né, porque eu sei fazer automação fiscal que eu vou sair fazendo qualquer coisa. Existem trabalhos específicos, né, pontos específicos onde eu devo focar para que eu tenha o maior resultado possível, o maior retorno. Então, como eu falo para vocês, o objetivo sempre é que a gente não só tenha mais tempo livre, mas que a gente consiga aumentar o nosso salário e obter reconhecimento profissional. Existe um caminho em que isso acontece de forma mais fácil para a gente. Existe um conjunto de atividades que, se a gente colocar a nossa energia, se a gente colocar o nosso foco, a gente vai ter um retorno muito melhor. Então, essa foi a primeira habilidade, inserir registros. Segunda habilidade, extrair informações dos registros. Como assim extrair informações? Muito comum a gente precisar gerar relatórios. Por exemplo, eu passo o mês inteiro lançando nota fiscal no sistema. No final do mês, o que é que eu faço? Eu gero um relatório com um resumo daquelas operações. Basicamente, CFOP, CST e alíquota, que é o chamado enfoque do declarante. E lá eu vou ter uma visão geral de como foi que transcorreu, como foi que aconteceu aquela apuração de ICMS, por exemplo, naquele mês. Eu vou conseguir enxergar quais são as operações em que eu tenho uso e consumo, que eu tenho ativo imobilizado, que eu tenho ST, se eu estou pegando crédito, se eu não estou pegando, se eu tenho redução da base, eu posso calcular qual o percentual de redução da base média que eu estou tendo ali naquele tipo de operação. Então, tem algumas verificações que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente tem esses dados nas mãos. E é muito interessante que a gente consiga gerar esses dados, muitas vezes, de uma forma que eu possa manipular, que eu possa mais dinâmica, né, para que eu consiga extrair as informações que eu preciso desses livros de apuração. Então, por exemplo, a gente tem live aqui onde eu ensinei vocês a construírem um livro de apuração do ICMS a partir dos dados do SPED. Ah, mas para que eu vou querer
gerar um livro de apuração com os dados do SPED, se lá dentro do próprio PVA eu já tenho um relatório completo com todas essas informações. E é verdade, a gente já tem aquelas informações lá. Só que, se eu precisar isolar algum dado específico, eu vou ter que usar a calculadora, né? Eu fazer aqui, abrir um arquivo do Excel e ficar somando aquelas operações, e a gente sabe que isso demora muito tempo. Então, se eu conseguir extrair essas informações para uma planilha Excel, por exemplo, criar uma tabelinha com as mesmas informações, eu posso filtrar, por exemplo, por CFOP, por conjunto CFOP, CST alíquota, identificar quais são as operações que têm redução de base, se eu lancei, se eu não lancei, enfim, uma infinidade. Tem uma série de verificações que eu consigo fazer a partir do momento que eu tenho esses dados em um relatório mais dinâmico. E com esse relatório mais dinâmico, eu consigo fazer muito mais análise do que eu consigo fazer com um arquivo PDF estático. Inclusive, tenho muito menos trabalho para poder fazer essas análises do que eu teria utilizando um arquivo PDF. Então, é um conhecimento crucial para quem atua na área fiscal e tributária saber extrair informações, seja de arquivos SPED, arquivos XML, CSV ou mesmo de planilhas Excel. Então, quando a gente fala aqui de extrair dados, a gente fala também já de fazer algumas análises. É muito comum, eu quero só o relatório. Você pega o relatório e do relatório você vai fazer as suas análises da sua cabeça. Você consegue, inclusive, automatizar essas análises. Por exemplo, eu quero filtrar apenas as operações que eu não tenho direito a crédito, que eu sei que eu não tenho direito a crédito. Então, eu sei quais são os CFOPs, por exemplo, que eu não posso me creditar. Eu sei que lá 1556, 2556, 1403, 2403, então tem um conjunto de CFOPs que eu não posso pagar crédito de jeito nenhum. E aí vai depender também da situação, né? Se eu sou uma empresa, por exemplo, conta corrente fiscal e sou comercial, né? Comerciante, atacadista, varejista, eu sei que eu não posso pagar crédito de operações com ST. Eu sou indústria, a coisa já muda. Então, eu primeiro não vou ter crédito, não vou ter ST nas operações de entrada, né? No caso tenha, normalmente o fisco me permite, né? O fisco estadual me permite me creditar tanto do ICMS normal quanto do ICMS ST. Então, já é um tratamento diferenciado que eu tenho que dar dependendo da atividade da empresa. Então, eu consigo extrair os dados e já criar soluções que também conseguem identificar esses tipos de operações para que a gente possa ter mais celeridade e mais precisão nas nossas análises, das nossas apurações. Então, tudo isso é possível construir a partir do momento que você tem a habilidade de extrair informações. Eu quero, por exemplo, gerar um registro dentro do SPED, tá? Do SPED fiscal. Como eu falei, tem aqui a opção de inserir registros e a opção de extrair informações. E muitas vezes eu precisar extrair informação de um XML, por exemplo, montar um registro completo do SPED e inserir esse registro dentro do SPED. Não estou falando de criar o SPED do zero, embora você também possa fazer, mas de inserir registros específicos em alguns pontos que ficaram faltando, por exemplo. Então também é possível fazer, aí eu já vou combinar essas duas habilidades. Vou extrair os dados de um lugar e vou inserir esses dados em outro lugar. Terceira habilidade, alterar informações dos registros. Então, às vezes você vai precisar de um registro completo, a gente vai dar vários exemplos aqui para vocês de situações em que isso pode acontecer, mas às vezes eu só preciso alterar. Eu tenho um campo lá específico que eu quero mudar o valor dele, que eu quero mudar o valor do ICMS, eu quero zerar. Então, eu vou lá naquele campo específico e faço aquilo que eu preciso fazer e pronto, resolvi o meu problema. Então, eu não preciso fazer todo um trabalho de, agora então eu vou extrair todos os dados do SPED, vou colocar numa planilha Excel. Depois que eu colocar esses dados na planilha Excel, aí eu volto para o SPED, vou gerar de novo o meu SPED fiscal. Precisa fazer isso? Não. Você pode ir diretamente no registro que você quer trabalhar, alterar a informação dele e acabou. Pronto, está tudo resolvido. Tá? E por fim, a última habilidade, que é a habilidade de deletar registros. Quando que eu vou precisar deletar registro? Tem algumas situações muito específicas. Normalmente não é uma habilidade que a gente vai usar o tempo todo, mas em momentos corretos, né, em momentos específicos, ele vai salvar a gente de muito retrabalho, de muita dor de cabeça. Então, vou dar exemplos também disso aqui. A gente vai entrar agora, vai pegar cada uma dessas habilidades, vai mostrar para vocês exemplos de como que a gente pode utilizar essas habilidades para agilizar ou para acelerar as nossas rotinas fiscais e tributárias. Então vamos lá, alguns exemplos. Então só para a gente recapitular,
Quais são essas 4 habilidades? Então, primeira habilidade, inserir registros, né, ou informações. Segunda, extrair informações de arquivos SPED, de arquivos XML, de planilhas, tanto faz. Alterar informações desses registros. Então, às vezes eu preciso alterar informação direta no SPED, às vezes eu preciso alterar uma informação no XML. E, por fim, deletar registros. É algo raro de acontecer, mas sem essa habilidade estaria incompleto. A gente não conseguiria atingir lá os 95% de problemas da área fiscal e 100% de problemas relacionados à SPED. Então, a gente precisa dessas 4 habilidades para a gente, pelo menos, zerar os problemas que a gente pode ter relacionados à SPED fiscal. Beleza? Então, vamos nós. Vou pegar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó, de como inserir registros no SPED. Tá? Então, onde que eu posso utilizar essa habilidade para ganhar tempo aqui no meu trabalho na área fiscal? Mesmo que eu trabalhe no escritório, empresa comercial e empresa industrial. A gente sempre vai precisar fazer ajustes de apuração nos nossos arquivos, né? Nas nossas apurações, por exemplo, de ICMS. E onde que eu faço esses ajustes? Normalmente, a gente tem 2 lugares para fazer isso. Pode ser no registro S111 e pode ser também no registro C197, lá do SPED fiscal. No caso do registro S111, normalmente eu vou lançar um código de ajuste de apuração, já previamente cadastrado pela Cefaz. E no registro S113, que é o registro filho, eu vou identificar quais são as notas fiscais que deram origem àquele ajuste de apuração. Então, vou listar as notas fiscais. Muitas vezes eu posso listar por itens também. E aí, o somatório do que está no registro S113 é o que tem que aparecer no registro S111. Então, normalmente a gente não se preocupa muito com isso. Terminou a apuração, a gente vai lá, faz os ajustes necessários e acabou. Quando era só uma linha, né? Ah, no registro S111 o lance acabou, tá beleza. Só que você pode fazer assim? Até pode, tá? Não vai ter nenhuma crítica, não vai ter nenhum erro no seu SPED fiscal se você informar apenas o registro S111. Porém, a informação vai estar incompleta. Digamos que você está aproveitando um crédito presumido. Então, a Cefaz do seu estado permite que você tenha lá um crédito presumido em determinadas situações. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem a situação das empresas com decorrente fiscal comprando de empresas optantes do Simples, indústrias do Simples Nacional. Então, a regra é o seguinte: toda vez que eu, conta corrente, compro de uma empresa do Simples e produziu produto aqui, que ela mesma produziu, ou seja, CFOP 501, eu tenho direito a um crédito presumido de 10% ou 12%, dependendo da atividade dessa indústria. Então, eu vou pegar as notas fiscais que eu recebi dessa empresa, vou calcular qual é esse crédito presumido e vou lançar. Vai ter um código específico, eu vou informar aquele código e vou lançar o valor. Beleza. Eu tenho um cliente que ele gera mais de 20 mil reais de crédito todo mês, crédito presumido, só dessas operações. Imagine eu lá lançar um ajuste de apuração, mandar isso para o fisco, dizendo, ó, peguei 20 mil aqui de crédito presumido. O que, é que você acha que vai acontecer? O fisco vai querer saber de onde vem esse dinheiro. Então, normalmente eles não vêm aqui e perguntam, ó, você me explica aí de onde foi que você pegou esse crédito presumido? Não, normalmente ele vai autuar você e vai botar você para se defender. Então, até você explicar de onde foi que veio esse crédito presumido, de levantar todas essas informações, demonstrar isso para o fisco, isso vai dar muito trabalho, um retrabalho para você, e a gente pode evitar. Como? Eu consigo automatizar esses lançamentos de ajustes de apuração diretamente no SPED e mais preciso do que se eu fosse fazer manual. É mais rápido do que eu lançar manualmente um único registro e é muito mais preciso do que eu fazer isso de forma manual, porque eu vou informar cada registro, né, o registro S111 e todas as notas fiscais associadas, eu consigo inclusive no nível do produto, então eu consigo checar produto a produto, pego a informação que está no XML, pego a informação que está no SPED, cruzo esses dados, tem um direito ao crédito presumido, não tem? Tem, beleza. Eu já consigo gerar um registro do S113 detalhando. Então, quando eu mando agora essas informações para o fisco, já tem lá, ó, eu peguei esse crédito, foi nessa nota fiscal, nesse produto, e o valor do produto foi esse aqui. E aí todo esse somatório dava mais ou menos uns 400 registros desse que a gente gera por mês. Tá tudo detalhadinho. Então o fisco não tem como, eu não sei de onde foi que veio esse crédito. Tá lá, tem a nota fiscal, tem a chave de acesso, tem um produto, tem um valor que eu calculei. Tá tudo bonitinho, tá tudo amarrado. Então isso dá muito mais segurança, né? E lembrando que esse é um dos quesitos que o empresário sempre vai buscar: aumento de receita, redução de custo, redução de risco. Então você está contribuindo para aumentar a receita dele quando você reduz o risco do negócio. Você não vai ter nenhum custo de pagar para poder fazer uma defesa, pagar um advogado para fazer uma defesa para ele, porque a operação foi bem feita desde o começo.
E se eu for fazer o ajuste no registro 697, o pessoal aí do estado de São Paulo tem bastante essa situação. Inclusive tem problemas relacionados com isso, né? Quando vai trabalhar lá com a GIA, então é não raro da divergência entre a informação que está na GIA e a informação que está no SPED fiscal. Então a gente consegue também fazer esses lançamentos, esses ajustes de apuração do 697 diretamente no SPED. A gente consegue, inclusive, gerar a GIA a partir dos dados que estão no SPED. Então, se você consegue fazer isso, dificilmente você vai ter problemas com o fisco, você vai ter problemas de divergência entre o que está na GIA e o que está no SPED fiscal. Mas, focando aqui no nosso ponto específico agora, inserir informações. Então, consigo inserir todas as informações necessárias lá no registro 697, tudo isso de forma automatizada. Então, eu posso gastar aí 1, 2, 3, 5 segundos para poder inserir todos os ajustes necessários. Em contrapartida, se eu fosse fazer isso de forma manual, demoraria talvez um mês inteiro para fazer, dependendo do volume de operação da empresa. Só para quem não é de São Paulo entender, lá eles têm a GIA e você precisa fazer um ajuste de apuração no 697 para praticamente todo documento que você lança no SPED fiscal, seja de entrada ou de saída. Então, se teve valor na coluna, a gente tem lá, né? Valor contábil, base, ICMS, isentas e outras. Então, a gente precisa informar no registro 697 todas as vezes que tiver valor na coluna isentas e todas as vezes que tiver valor na coluna outras. Então, praticamente todas as notas fiscais que eu emito, com exceção daquelas que são 100% tributadas, eu vou ter que informar esse registro 697. Aí você imagina uma empresa que emite 2.000 documentos fiscais ao longo do mês e que recebe em torno de 500 notas fiscais. Você tem potencialmente 3.000 registros por baixo, tá? Porque notas fiscais podem vir com CFOPs diferentes. Então, por baixo aí, pelo menos 3.000 registros potenciais para inserir no SPED fiscal. Então, se você não tem um sistema, ou se o seu sistema não é tão eficiente assim em gerar essas informações, isso pode ser um grande problema. E eu tenho alguns relatos, né, algumas pessoas que me seguem, me relataram esse problema. Inclusive, fiz até uma solução automatizada para um desses clientes de São Paulo recentemente, precisando resolver exatamente esse problema. Então, essa é uma das habilidades que a gente desenvolvendo vai conseguir resolver. Então, mas você não tem mais aquele problema de, vou mandar o SPED e eu sei que vai vir um relatório lá de inconsistência. Não está cruzando a informação do SPED com o que está na GIA. Então, com essa habilidade simples aqui de inserir registros, você vai ser capaz de zerar esse problema na sua apuração mensal aí. Próximo, informar operações com DIFAL não contribuinte. Então, sempre que a gente vende para fora do Estado, para um não contribuinte, o cara que não tem inscrição estadual, você tem que pagar um imposto chamado DIFAL. Tinha lá antigamente a partilha, né? Era o percentual para o estado de origem, outro percentual para o estado de destino. E ao longo do tempo isso foi equalizando até que agora é 100% para o estado de destino. Só que muitos sistemas não geram esse registro, é o registro C101 do SPED fiscal. Então, sempre que você tiver operações para fora do estado, e para não contribuinte, logicamente, você vai precisar gerar esse registro C101 informal. Teve o DIFAL e eu paguei o DIFAL, tá aqui, tá pago. Inclusive, você pode associar lá o DAD que você pagou, né? Esqueci agora o nome do documento. O GNRE. A GNRE que você pagou em um outro registro específico lá do SPED, né? E tudo isso é possível de você automatizar. Então você já fecha essa lacuna. Você impede que o fisco venha tipo, vem cobrar aqui o DIFAL que você não pagou. Não, mas eu paguei, mas não está informado aqui no SPED. Né? Tem inclusive um nível de apuração do DIFAL não contribuinte. Lá o registro é 300, né? 300 e filhos, você vai informar esse tipo de operação. E muitos sistemas não geram essa informação. Você pode pegar essas informações, né, pegar de um XML, por exemplo, diretamente do XML, montar o registro C101 e incluir isso dentro do SPED fiscal. É perfeitamente possível de fazer com essa habilidade. E você vai precisar só dessa habilidade aqui de inserir registros. Outra informação, outro que é muito útil, né, que a gente precisa dessa habilidade também para fazer, que é informar o inventário, bloco H. Então, todo ano aí, em fevereiro, março, ali, a gente tem essa dor de cabeça, né? Então, muitas empresas do sistema não geram o SPED fiscal, não geram o bloco H, e muitas nem o SPED fiscal geram. Então, você vai precisar pegar, normalmente, uma planilha Excel, que o cara vai te dar lá os saldos, vai pegar isso e vai inserir no seu SPED fiscal. Normalmente, a gente faz isso de maneira manual, né?
Quem tem um pouquinho mais de conhecimento de Excel consegue lançar lá e montar os registros, mas de qualquer forma tem que copiar, colar de forma manual. Se tiverem 2 registros envolvidos, já é mais complicado de fazer. Então, basicamente, é uma habilidade bastante útil nesse período, principalmente, né? Então, é um período que a gente fica bastante conturbado, com bastante atividade para fazer por conta desses inventários. Se você tiver 10, 15, 20 inventários para fazer esse processo, vai ficar bem complicado. Eu lembro de uma época, eu prestava serviço para uma empresa e ela tinha 16 filiais. Então, em fevereiro eram 16, eles mandavam para mim uma planilha Excel e eu tinha que colocar 16 inventários dentro do SPED. Se eu não tivesse esse conhecimento de como inserir essas informações de maneira automatizada, demoraria muito tempo para fazer isso. Mas eu clicava no botão e estava lá, já estava resolvido o problema. Então, esses são exemplos, tem muito mais, tá? Então, a gente pode ficar aqui o dia inteiro só falando disso, mas esses são os principais exemplos de como que você pode utilizar essa habilidade de inserir dados no seu SPED. Extrair dados. A gente pode montar relatórios de movimentação fiscal. Eu consigo extrair, por exemplo, as entradas por produto, as saídas por produto. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho um inventário daquele mês, né? Ou estoque. Basicamente, inventário é quando você vai lá e conta, né? Estoque é o saldo. Então, eu tenho as entradas, o saldo que eu já tinha do mês anterior, as entradas menos as saídas, eu tenho o meu saldo de estoque. Tem muita empresa que não tem isso. Eu costumo brincar que 11 entre 10 empresas têm problemas de estoque. E com essa habilidade simples de extrair dados de arquivos SPED, de arquivos XML, você consegue fazer esse cruzamento e mostrar para o seu cliente, inclusive, o que é que o fisco está enxergando lá. Ó, o fisco está enxergando que seu saldo de estoque para esse produto é esse aqui. Como é que está aí no seu inventário? Ah, cara, o meu aqui está 20 unidades a menos, ou está 20 unidades a mais. Então você consegue passar essa clareza para a empresa. Inclusive, isso aqui já é uma ferramenta excelente para quem atua aí com consultoria fiscal, né? Consultoria tributária, consultoria de estoque. Então, você pode construir essa ferramenta, que é relativamente simples de fazer. Você vai precisar extrair informações e depois a conta de somar e subtrair. Então, você consegue mostrar para o empresário como que está a situação de estoque dele perante o fisco. Isso é muito importante. Por quê? A maior parte das autuações fiscais vem por causa de problemas no estoque. Então, se eu tenho uma ferramenta que eu mostro para o cara, ó, é isso aqui que o fisco está enxergando. Então, estou para ele a oportunidade, basicamente ali real time, ou mês a mês, dele ajustar o estoque dele para aquilo que está sendo apontado para o fisco. Ou para ele ajustar, não, realmente isso aqui teve uma quebra que eu esqueci, então já emite a nota fiscal de quebra e já ajusta o estoque, já fica tudo redondinho. Então você consegue fazer esse acompanhamento mais de perto. Próximo exemplo aqui de extrair dados, montar relatórios de análise de estoque, eu acabei de falar, e listar notas não escrituradas no SPED fiscal, que interessante. Fiz uma entrevista recentemente com um dos meus alunos, a gente tem um podcast, né? Sempre que eles alcançam um marco de transformar pelo menos 2 horas de trabalho em 5 minutos ou menos, né? Pode ser 2 horas ou mais, ou 5 minutos ou menos, e a gente faz uma entrevista com eles para saber como é que foi a trajetória e para mostrar para vocês um pouco de como é que funciona esse processo de uma pessoa que muitas vezes tem zero conhecimento sobre automação fiscal, até que ela chega num ponto em que ela consegue automatizar as rotinas de trabalho dela. O Eduardo Laurentino. E ele mostrou para mim justamente essa solução. Ele tinha lá, tem, né, lá alguns clientes. Esse cliente estava sendo fiscalizado nos últimos 5 anos e tinham notas fiscais que não estavam escrituradas. E ele queria saber que notas fiscais eram essas. O que ele fez? Ele tem um relatório lá da Cefaz do estado dele, lá do Rio Grande do Norte. Ele baixa essas planilhas, né? Tem que baixar uma por mês. Ele pegou essas informações, consolidou os últimos 5 anos de relatório da Cefaz, botou numa tabela, e aí dessa tabela ele pega o SPED e ele sai verificando quais são as notas fiscais que estão ou não lançadas dentro do SPED fiscal. Sabe quanto tempo ele demorou para fazer isso? 1 segundo. Deu mais ou menos 1 segundo. O tempo depois que ele lançou todas as informações da Cefaz que ele tinha, né? Com os SPEDs, os últimos 5 anos, 60 arquivos do SPED, em 1 segundo ele sabia dizer exatamente quais notas fiscais estavam lançadas e quais notas fiscais não estavam lançadas dentro do SPED. Imagine quanto tempo você demoraria para fazer esse levantamento de 5 anos. Então, com essa habilidade de extrair informações do SPED, você consegue fazer isso em 1 segundo. Próxima habilidade, alterar dados. Então, aqui é algo também bastante útil para a gente que atua na área fiscal. Então, ó, zerar valores de ICMS de operações de aquisição para uso consumo ativo, entradas com ST, aquisição para aplicação na prestação de serviço.
Então eu não preciso ficar entrando lá nota a nota e fazendo esse zeramento. Eu posso alterar o que eu precisar. O cara lançou o CST 000, que é tributado integralmente, e pegou o crédito. Lançou base, alíquota, valor de CMS. Sem problema. Eu consigo criar uma automação para identificar aquele CFOP. Se eu quiser ir mais fundo ainda, eu posso identificar o produto especificamente. Então, eu tenho um cadastro do produto rastreado aqui. Eu pego aquele produto específico, vou lá e vejo, esse produto está lançado errado. Isso aqui não é um produto de uso e consumo, isso aqui é um produto de revenda. Então, eu posso alterar o CFOP só. Ou eu posso pegar um produto que ele lançou para revenda, por exemplo, e identificar, não, esse produto aqui é uso e consumo. Então, lançar lá como uso e consumo, zerar a base, zerar a alíquota e zerar o valor de CMS. E aí, cuidado, né? Porque tem situações que a empresa compra o mesmo produto para revender e também para consumir. É importante estar ligado nisso, tá? Então, mas é uma habilidade que é muito útil, né? Que a gente pode utilizar para automatizar essas correções. Quanto tempo aí você gasta por mês fazendo esse tipo de análise? Zerando crédito ou pedindo para o cliente fazer o zeramento disso? Marcos, mas isso não tem que vir do cliente? Sim, perfeitamente, tem que vir do cliente já pronto. Mas muitas vezes a gente acaba não tendo essa informação do jeito correto. E muitas vezes, ao invés de a gente instruir o cliente a fazer o certo, a gente prefere fazer o lançamento manual, fazer a correção de forma manual mesmo, meter a mão grande lá, para poder corrigir isso, porque o prazo está chegando, a gente está sem tempo, daqui que eu vou explicar para o cliente como é que tem que fazer, eu já perdi o prazo. Então, você pode utilizar esse tipo de conhecimento para fazer essa transição. Cara, eu corrijo aqui, aviso para ele, explico como é que funciona, eu não vou precisar mais fazer, então sobra um pouquinho mais de tempo. Com esse pouquinho mais de tempo que eu vou ter, eu vou lá, ligo para o cliente e explico para ele. Cara, esse tipo de operação não faz assim, escritura dessa forma. E aí você vai melhorando o SPED que você vai recebendo mês a mês. Enquanto você não consegue melhorar, você utiliza esses conhecimentos de automação para agilizar o seu processo. Uma outra habilidade, uma outra situação aqui que a gente vai precisar para alterar dados é, por exemplo, o recálculo, né? Ou a alteração lá, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É uma febre aí, né? Tese do século, todo mundo querendo fazer essa recuperação. Só que você precisa fazer essas exclusões item a item, né? Foi como a Receita pediu, tá lá no guia prático. É dessa forma que eles pedem que a gente execute. Só que, se eu tenho um cliente que emite 2, 3 mil documentos por mês, como é que eu vou fazer essa exclusão? Item a item. Cada nota tem lá, sei lá, tem 10 itens. Então, só no mês eu tenho 20 mil alterações para fazer, potencialmente, né? Pode ser mais, pode ser menos, né? Talvez seja mais, enfim. Então, assim, é um trabalho muito grande. Se eu fosse fazer de forma manual, certamente demoraria meses, fora a possibilidade de cometer erros. Então, com esse conhecimento de alterar dados, eu consigo fazer isso em poucos minutos. Então, normalmente você vai pegar um período grande, aí um ano inteiro, ou 5 anos, e você consegue fazer isso em 20, 30 minutos, um período de um ano inteiro ou de 5 anos, dependendo do volume da empresa, com essa habilidade de alterar dados. Nesse caso específico, você tem informação, é só lá e alterar. Mas você vai precisar também de alguns conhecimentos anteriores, você vai precisar combinar essas 4 habilidades. E por fim, deletar registros. Como eu falei, não é algo que a gente utilize bastante, mas tem um exemplo que é bastante útil, que é no mês de fevereiro. Então a gente tem 2 problemas lá no inventário, né, que a gente informa no período de fevereiro, que a gente entrega em março normalmente. Primeiro, eu tenho que informar o bloco H, que é basicamente pegar lá os saldos de inventário e lançar isso dentro do SPED fiscal do meu cliente. Show! Só qual é o segundo problema? Normalmente a gente informa o bloco H, mas não informa o 0200. Então vai ficar lá aqueles erros de que foi informado no bloco H, mas não foi informado no 0200. Beleza, isso é um problema de inserção. Então a gente vai precisar inserir também o 0200. Então, show, já temos 2 problemas. Não inserir o bloco H, inserir o 0200. Só que às vezes o que acontece? Essa inserção é feita de maneira descasada. Então eu pego lá o inventário, lanço. No inventário não vão itens, por exemplo, de uso e consumo. E no 0200 eu pego tudo que tiver lá no cadastro de produto da empresa e lanço. Às vezes, inclusive, produtos inativos, né? Produtos zerados, que a empresa não comercializa mais. Lanço tudo isso no 0200. O que vai acontecer? Vai inverter o problema. Você informou no 0200, mas não está usando em lugar nenhum do seu SPED. Então, você tem que deletar esse registro 0200. Você pode utilizar essa habilidade de deletar registros para excluir esses registros que estão voando lá dentro do SPED. Está lançado lá no 0200, mas não está sendo utilizado nem no bloco C, nem no bloco D, nem no bloco H do seu SPED. Então você vai ter que eliminar isso, senão isso vai dar um erro no seu SPED fiscal.
E por fim, uma situação bem específica que eu usei uma vez, de um cliente, ele tinha cupom fiscal. E aí o que acontecia? O sistema gerava o SPED, só que tinha operações... Espera que a garganta tá um pouquinho ruim. Só que tinha operações e um registro, o C425, que é onde você informa os itens do cupom fiscal, trazia o item e o valor do item zerado. Isso dava erro no SPED. Então, a premissa do SPED é, cara, se você não está usando isso aqui, se não tem nenhuma informação relevante, delete isso daí, tira isso daí. E a gente tinha mais ou menos 500, 550 registros desse por mês que precisava zerar. Precisava, na verdade, deletar do SPED. Imagine você pegar o cupom fiscal, você tem ali milhares de itens, muitas vezes vendidos por dia, e ter que identificar esses produtos e sair excluindo 500, 550 itens ou registros desse por mês. Então, criei uma solução, uma automação, e simplesmente ia lá identificava o C425, ia no campo do valor, se o valor tivesse zerado, deletava aquele registro da apuração. E aí, pronto, zerei aqui os problemas que eu tenho relacionados a SPED, com esse conhecimento de como deletar registros. Então, com essas 4 habilidades, eu consigo resolver basicamente todos os problemas que eu tenho relacionado, basicamente não, certamente, todos os problemas que eu tenho relacionados a SPED, pelo menos 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal tributária. E 95%, porque como eu falei, nosso principal trabalho é analisar, classificar e manipular dados. E todas essas atividades a gente consegue automatizar utilizando esses recursos, essas 4 habilidades que eu falei para vocês aqui. Só para a gente recapitular: inserir, alterar, deletar, e eu esqueci o outro aqui, e extrair dados. Então, inserir, extrair, alterar e deletar dados é basicamente o que a gente precisa para resolver os nossos problemas relacionados à área fiscal e tributária. E aí, por fim, você vai aprender eles isoladamente, só que quando você for criar soluções mais complexas, mais robustas, né, e portanto mais rentáveis, você vai precisar de uma combinação dessas habilidades. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês de soluções e automações que eu construí para clientes recentemente e o que foi que eu precisei para construir essas automações. Então, primeiro, recuperação dos últimos 5 anos de créditos não aproveitados no SIAP. Então, SIAP é quando eu compro um ativo imobilizado e aí, normalmente eu faço o aproveitamento desse crédito em 48 parcelas, né? Até 48 parcelas. E só que para isso eu tenho que informar o bloco G do SPED fiscal. Eu tenho que informar lá o bem, né? O cadastro do bem, o cadastro do produto, o cadastro do bem. Uma série de informações que eu tenho que gerar lá dentro do SPED para eu conseguir fazer o aproveitamento desse crédito. O que é que acaba acontecendo? Muitas empresas, né, e escritórios acabam não fazendo esse aproveitamento do SIAP porque é muito complicado de fazer esse negócio. Então, beleza, o que aconteceu? O cliente entrou em contato comigo um dia, falou, oh, cara, a gente precisa resolver esse problema aqui. Tem aqui 200, 300 mil reais de ICMS que a gente não está aproveitando, porque a gente não consegue fazer isso aqui usando o nosso sistema. Você tem alguma coisa pronta aí? Eu falei, cara, não tem, mas a gente pode construir. E eu fui lá e construí e entreguei isso para ele. Então, quais são as habilidades que a gente vai precisar para fazer uma solução dessa, por exemplo? Vou precisar extrair as informações dos arquivos XML, são as notas fiscais, que ele adquiriu os ativos imobilizados. Então tá aí, ó, extração. Depois eu vou precisar alterar as informações no bloco G. Então, se já tiver informação no bloco G, né, já tinha algumas lá, eu vou precisar alterar alguns dados. O G110, por exemplo, que é o somatório de tudo do mês, eu vou precisar fazer alterações. Eu não posso deletar aquele registro e jogar outro em cima. Então, eu tenho que identificar o registro, ver qual a informação que está lá e somar com aquilo que eu já tenho. Então, habilidade de alterar. Deletar registros já informados no SPED. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, o cadastro do participante. Vou precisar informar cadastro do participante, unidade de medida, produto, ativo, finalidade do bem. Vou precisar informar o código da conta analítica e o centro de custo. Basicamente, esses 7 cadastros, tá? Para depois eu mexer no bloco G. Então, o que pode acontecer? Peguei lá a informação do cliente, nota fiscal, né? Gero o registro 0150, que é o cadastro do participante. Só que quando eu entro no SPED para inserir esses registros, eu descubro que aquele participante já está cadastrado. Só que normalmente o código que o cliente vai usar é diferente do código que eu estou gerando. O SPED me permite fazer isso, né? Aquele código que você gerar no 0150 vale só para aquele arquivo. Então, se eu não tiver o código do cliente, não tem problema, eu posso lançar o código que eu quiser. Só que, se ele já tiver cadastrado lá, eu peguei pelo CNPJ, ó, esse CNPJ já existe aqui no cadastro de produto. Então, eu tenho que deletar
esse lançamento que eu ia fazer, né? Eu não fazer esse lançamento, mas eu também tenho que alterar nos meus registros lá do bloco G, né, o participante, que o código do participante para mim era o CNPJ. Só que como já está informado no SPED do cliente, eu vou ter que pegar aquele código e atualizar lá no meu bloco G. Então são alterações que eu vou precisar fazer, tá? Logicamente isso você vai começar a desenvolver à medida que você dominar essas 4 habilidades. Você vai começar trabalhando com elas de maneira isolada e com o passar do tempo você vai começar a combinar essas informações, tá? Porque como eu sempre gosto de dizer, né? O avançado é um conjunto de coisas básicas. Então observe que eu estou trazendo para vocês uma situação, cara, isso aqui é muito complicado. A gente está decompondo em partes. Então, eu vou precisar extrair informações, eu vou precisar alterar informações, vou precisar deletar informações, eu vou precisar inserir informações. Vou usar as 4 habilidades aqui para resolver esse problema. Tá? E aí, por fim, eu vou fazer a inserção. Peguei todas as informações, levantei, criei os cadastros. Aí eu vou agora criar, né, inserir os registros dentro do SPED fiscal para que o cliente possa aproveitar esses créditos de SIAP. E aí, nos testes que eu fiz, estava dando em torno de uns 174 mil só de crédito de SIAP não aproveitado aí no período que eles me deram lá de teste do XML. Provavelmente tinha muito mais. Então, quanto vale uma solução dessa, né? Uma solução que você vai ajudar a empresa a recuperar centenas de milhares de reais de crédito que não estava sendo aproveitado e que talvez sem aquela sua automação não seriam aproveitados. Então, é uma informação muito valiosa, um conhecimento muito valioso que a gente tem na mão no mercado multibilionário e está nas mãos da gente. E a segunda solução, justamente gerar a GIA a partir da FD. Então a gente vai precisar extrair os dados do XML, né? Normalmente o que é que eu faço? Eu pego os dados do XML de saída, comparo com o que está dentro do SPED fiscal, para saber se foram feitos todos os lançamentos corretos. Foi, beleza. Se não foi, eu já vou lá e altero. Então, ó, já vou entrar aqui na alteração do registro C190. O cara lançou lá o valor de ICMS é menor do que está no XML. A gente vai lá e altera e coloca o valor igualzinho como está no XML. Depois disso, a gente vai gerar, né, inserir os registros C197 e a partir daí a gente vai montar o arquivo da GIA. Então, vou pegar todas essas informações que eu ajustei dentro da FD, pego a FD, a partir dele eu gero o arquivo da GIA e aí eu tenho 100%, né, de fit, batendo uma coisa com a outra. E está na FD é exatamente o que está na GIA. Então, do ponto de vista aqui de habilidades, a gente vai usar extrair, inserir, basicamente extrair, alterar e inserir registro. A gente não vai deletar nada aqui nesse caso. Tá? Então, observe que simplesmente é uma combinação. Eu mostrei para vocês isoladamente alguns pontos, algumas situações que a gente consegue resolver utilizando a automação fiscal. E mostrei para vocês também situações em que a gente vai combinar essas 4 habilidades para resolver problemas que são mais complexos. E esses problemas mais complexos são justamente as soluções que as empresas estão mais dispostas a pagar para você. Então, quanto vale para você uma solução, você que mora aí no estado de São Paulo e que tem esse problema da GIA, quanta dor de cabeça você tem todo mês de pegar aquele relatório, de identificar, não diz qual é a nota, você tem que descobrir qual é a nota, para ver onde é que está a divergência, corrigir isso, mandar esperar mais 1, 2 dias, para gerar um outro relatório com outras inconsistências para você resolver. Então, assim, é bastante dor de cabeça, é muito tempo gasto, muito tempo desperdiçado com esse tipo de situação. Então, com uma automação como essa, com esse conhecimento, você consegue resolver esse problema de maneira que com alguns cliques você já não vai ter mais essa dor de cabeça, não vai ter mais esse problema e até corrigir os problemas para trás vai ficar muito mais fácil. Beleza? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês na nossa live de hoje, são essas 4 habilidades que você vai precisar. Como eu mostrei aqui, dei diversos exemplos, vocês conseguiram ver que realmente a gente pode resolver 100% dos problemas do SPED e muitos dos problemas, né? Pelo menos aí 95% dos problemas da área fiscal tributária a gente consegue resolver assim. Então, no mais é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e até a nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.